Boa tarde, pessoal. É sábado hoje, né? Dia 20, né, de julho. E aí tá essa situação aí do cancelamento dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal e algumas autoridades brasileiras. E o Bolsonaro com a tornozeleira. E o que tá em moda aí é a questão da humilhação. Ainda tem algumas outras, né? O Lula falou que foi arbitrária a decisão dos Estados Unidos. Vou colocar soberania também aí, né? Os caras são soberanos, entram no país deles que eles querem, né? Se eu fosse o Brasil, proibia o Trump de vir pra cá. Entendeu? Ficava empate, né? Ou os ministros da Suprema Corte lá, tá tudo proibido vir no Brasil. E pronto, acabou, morreu o assunto. Então, um país soberano pode fazer isso aí. Mas vamos falar sobre humilhação, né? Eu tô na dúvida aqui quem mais está humilhado nessa história toda aí. Quem mais está humilhado nessa história toda? Porque ontem, que o Bolsonaro foi humilhado com a tornozeleira, mas o Bolsonaro gosta. Ele gosta de ser humilhado, né? Ele vai perder a liderança porque, o pessoal, o capitão é terrível, não sei o quê. Mas, cara, há 7 anos, desde que ele entrou no governo, ali praticamente mês a mês ele era humilhado pro Supremo. Tomava uma decisão, nomeavam um cara, não pode. Tomava uma decisão, não pode. Vou comandar a pandemia, não pode. E ele foi aturando isso, foi aturando, e nunca fez nada, e aconteceu o que aconteceu. E aí tá 6 anos respondendo um processo e tal, e sempre tiraram o passaporte, agora meteram a tornozeleira. O Bolsonaro tá humilhado. Mas ele tá sendo humilhado há 6 anos e não tomou providência. E todo mundo sabe, não existe uma figura na face da terra que esteja acompanhando o caso que não sabe que a decisão com relação ao processo dele vai ser prisão. Quem é que não sabe disso, pô? Então quer dizer que ele poderia adiantar isso aí, né? Tirar essa espada de damas que tá na cabeça dele. Vão me prender? Mas então não vou colocar tornozeleira lá, não. Pronto, tá aqui, ó, tiro, pode me prender. Pelo menos acabavam a humilhação e entraria a que já está prevista. Então, o Bolsonaro humilhado. Então, tá humilhado? Isso é 6 anos. Mas tem mais gente humilhada nessa história aí, que tá passando batido. Então, vamos aqui ver se vocês concordam comigo. E aí faz o comentário. Eu acho que humilhado também tá o Senado. Tá o Senado Federal, né? Por quê? Porque, caraca, os maiores juristas brasileiros, alguns advogados importantes, etc., diz que o que está acontecendo no Brasil há muito tempo é abuso de autoridade como é que é? Extrapolação do poder do Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? Porque o Supremo legisla, o Supremo atropela as decisões do Congresso, viu aí, IOF? 388 deputados cortaram lá o decreto do presidente e não adiantou nada. E é o que está na Constituição, né? E não adiantou nada. Aí um partido foi lá, entrou no Supremo e o Supremo mudou tudo, né? Tem IOF agora. Então tem alguns que tem que fazer uma lei aí para acabar com os superpoderes desse pessoal. Tem que dar um impeachment em algumas pessoas que estão exagerando. O Senado Federal fez alguma coisa? Não. Teve que vir um cara do exterior peitar as autoridades. Não peitou a instituição, peitou as autoridades que fazem parte da... Ele não mandou fechar o Congresso. Tanto é que tem 3 que continuam lá com visto, né? O Fux, o André Mendonça e o Nunes Marques. Teve que vir um cara de fora. A atitude do Trump humilhou o Senado Federal. Mas humilhou assim. Pelo menos o presidente do Supremo Tribunal Federal pode se considerar humilhado nessa história aí. E a instituição como um todo, porque não tomou providência nesse período todo para vamos maneirar aí. Nada. Então, temos aí.
Agora, quem mais pode ter sido humilhado nessa história? Os ministros, vai me desculpar, né? Mas estão sendo tratados que nem... Os caras da mais alta corte do país estão sendo tratados como integrantes de um bando lá dos coiotes americanos. Aqui não vai entrar, entendeu? No nosso país não vai entrar. Saiu hoje que eles não ligaram muito. Nós temos Paris, teria dito um deles, né? Saiu, não é eu que estou falando, tá aí na internet lá, né? Nós temos Paris. E no UOL tá lá. Eles vão trocar. Tem outras praias paradisíacas melhores que o Mickey e o Pateta. Eu também acho. Tem mesmo. Mas a questão não é você ir para praia paradisíaca. O problema é a maior democracia do mundo proibir você de ir lá. Caraca, tem uma coisa aí que é muito distante do razoável, entendeu? Para os caras tomarem essa decisão. Mas a humilhação não está aí. Eu acho que a humilhação maior vai ser quem tem parente lá. E o parente ser deportado como se fosse um qualquer. Vai embora. E dizem que tem filho de ministro lá estudando. Agora imagina uma pessoa dessa ser deportada. Não, vai embora do meu país. Chute na bunda aí. E você sabe que um pai se sente muito incompetente quando o filho tem um problema e ele não pode resolver. Nossa, é uma das maiores sensações horríveis que existe. É quando você se sente um completo imbecil para resolver um problema de um filho teu, quando ele acha que você pode resolver. Então, humilhação por humilhação, nós já temos uma sequência aí, né? Bolsonaro, o Senado Federal aqui, e o Senado Federal e os ministros, os que foram cortados, fora os assessores mais próximos, né? Diretor da Polícia Federal, etc. Tal. Mas agora, pensando bem, quem tem sido humilhado diariamente, na realidade, é o povo brasileiro, né? Esses aí. Porque quando você tem medo, por exemplo, eu estou fazendo vídeo, não estou falando nada demais, mas vamos supor que eu colocasse minha opinião ali, eu poderia ser chamado para ser ouvido, né? E o povo brasileiro aí, esse está sendo humilhado. E ele é humilhado como? Ele é humilhado quando ele vê que roubaram os velhinhos, tiraram dinheiro e não tem ninguém preso. Ele é humilhado quando ele vê salários, pessoas do serviço público de algumas entidades que não estão prestando um bom serviço e as pessoas ganham 500, 600, 700 mil por mês. Você vê que é humilhado quando você vê que tem leis que beneficiam o bandido, mas não beneficiam a pessoa de bem. Então, quando você vê tudo isso aí e vê que o país está sem paz, aí você se sente humilhado, né? Você se sente um idiota, né? Quando você vê que tem que ter uma autoridade de outro país, porque metade da população do Brasil está apoiando o Trump, a outra metade não está, mas metade está, entendeu? Pô, até que enfim chegou um cara, um homem aí para botar ordem no barraco, um xerife. Ele pode se estrepar? Pode. O governo brasileiro, que já falou que vai defender todo mundo, é interessante. Quer dizer então que o Supremo faz parte do governo. Quem deveria se defender era cada um lá, né? Não foi um ataque ao Supremo, foi uma decisão contra ministros. Se fosse ao Supremo, teria que sido todos. Mas, de qualquer maneira, então, olhando bem, é uma humilhação generalizada. Agora tem que verificar quem é que produziu isso tudo, né? Por que está todo mundo se sentindo humilhado? Alguns se dizem. E aí reconheçamos que é o seguinte: tem a humilhação justa e a humilhação injusta. A humilhação injusta, a Bíblia diz que Deus vai recompensar. A humilhação justa, a gente não sabe. Eu não sei se Deus vai recompensar quem sofreu a humilhação justa. A grande realidade é que fica para vocês aí comentar. Vocês acham que eu estou falando besteira? Ou realmente o Senado Federal foi humilhado?
E se algum ministro tiver algum parente e o parente tiver que ser desterrado que nem um clandestino qualquer, se isso também não é humilhação. É isso aí, beleza? Agora, para resolver tudo isso mesmo, aí o Lula tomar uma decisão num instantinho. Não, nem vou falar, deixa pra lá. Não quero problema com a primeira dama. Vai que o pessoal corte o passaporte dela e ela para de viajar ao mundo. Tudo bem que a gente ia economizar, mas pelo menos o Lula tomava uma providência. Aí sim, porque aí mexia com a pessoa correta, né? Proibia a Janja de viajar. Aí ia ser realmente um negócio de doido. Aí tinha que tomar uma providência. Bem, a ironia ficou aí. Espero que só fique nisso, né?